meu querido missionário Ítalo, ô glória, vem com a sua esposa, vem cá, esposa, fica aqui no altar aqui, vem cá, Pedrão, aleluia, vem dar uma, ó, você é o intercessor do teu pai essa noite, você fica aqui sentadinho aqui, ó, com a mamãe aqui, ó, eu vou ficar naquele lado ali, fica aí com a mamãe, fica com ele ali, isso, em nome do Senhor Jesus, mas fica aqui de pé agora, desculpa que eu, gente, estende as mãos para cá, estende, olha, missionário Ítalo é um homem de gentil presença, é um homem que realmente tem a essência do Espírito de Deus. E ele veio aqui trazer a palavra do coração de Deus para cada um de nós. Então receba com muito temor a palavra rema, que Deus vai proferir através dos lábios desse homem, em nome de Jesus. Esse homem que tem temor e tremor para fazer a obra de Deus, está aqui para realizar o realizar de Deus. Então, Pai querido, obrigado pela vinda dessa família aqui nesse ambiente. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos fortalece através dos lábios do Teu Filho. Eu abençoo esse momento, Senhor, através, Senhor, da Sua infinita compaixão. Amém, amém, amém. Fica à vontade. Ô glória. Pode colocar a tua Bíblia em cima da minha, não tem problema. Já está com o microfone? Pode sentar aí, filho. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui nessa casa, aleluia, a qual o Senhor tem sustentado durante 23 anos. Eu estou no momento como diácono na Assembleia de Deus Lírio dos Vales, que faz parte do campo de Bom Sucesso, ao qual o pastor presidente é o pastor Jaime Soares. Amém. Na minha congregação Lírio dos Vales, ela fica ali no Complexo do Alemão, na Fazendinha. Acredito que todos tenham ouvido falar dessa comunidade. Sim. Mas venho trazer também de lá a notícia que de lá também vem coisas boas. Aleluia. De lá também vem profetas, profetisas, amém, homens de Deus, que andam esse Rio de Janeiro levando a famosa e preciosa palavra, amém, do Senhor. Atuo naquela comunidade também como evangelista, aleluia, evangelizando ali traficantes, viciados, pessoas que estão envolvidas em vícios, não só vícios químicos, mas outro tipo de vícios também. Então a gente tem atuado aí de forma poderosa naquela comunidade, amém, levando, Senhor, a palavra que gera vida. Amém. Enquanto eles gastam a vida deles, desperdiçam a vida deles com essas coisas, nós levamos uma palavra que gera vida. Amém. Estou aqui também com a minha esposa, a diaconisa Aline, amém, meu filho Pedro, e amém, trago um abraço do meu pastor Elifa de Levi, tá ligado, filho, ao bispo, amém, Macário, amém, e toda esta casa. Amém. Glória abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no aleluia, seu capítulo 16. Oh, glória. Nós vamos percorrer a Bíblia em alguns versículos aqui, amém, iniciando pelo seu versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. A minha versão é NAA, tá, querida? Amém, amém. Versículo 12 e 13 agora. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Amém, Pai, nesse momento eu peço a tua misericórdia, amém, eu peço a tua Jesus, graça e o teu favor sobre a minha vida, Senhor. Pai, que eu venha ser boca do céu para este lugar, meu Senhor. Amém, acerta o teu alvo, amém, glorifica o teu nome, e a ti será dada a honra, amém, glória e louvor para todo o sempre. Amém. Aleluia. Acredito que essa passagem bíblica, ela é bastante conhecida dos irmãos, né? Amém. Fala de quando o Senhor Deus, ele rejeita a Saul como rei de Israel, por conta de desobediências, por conta de soberba, e aqui ele dá uma ordem a Samuel, que era profeta do Senhor naquela época, para que ele vá à casa de Jessé, para que lá ele unja Davi como rei de Israel.
Antes de Saul, Israel não tinha nenhum rei, não era um povo que vivia sobre reinado, era um povo que vivia do campo, como fazendeiros. E ali naquele determinado momento, Israel sofria bastante ataques de povos que os cercavam ali, e o povo ali pediu a Samuel para que Samuel fizesse como as outras nações, que tivessem um rei, que colocassem um exército ali, para que eles pudessem combater e ter ali um rei, como uma pessoa que desse as ordens. Samuel, ele se indigna com aquela situação, e Samuel, ele diz, olha, vocês já têm um rei, e esse rei é o Senhor Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que instituiu este povo na terra. Mas, segundo o querer de vocês, eu vou consultar a Deus, e assim nós tomamos uma decisão mediante isso. E ao consultar o Senhor, em um jogo de sorte ali naquele momento, é lançado uma lança ao alto, e aquela lança cai sobre Saul. E naquele momento ali, Saul, ele é instituído rei de Israel. Verdade. E Saul tem anos ali de um reinado bem transparente, um reinado conduzido por Deus. Mas devido ao glamour, devido às riquezas, Saul, ele se corrompe. E ele começa a se atentar para os bens que a terra oferecia e se esquece de Deus. E por esta causa, por este motivo, o Senhor passa a rejeitar Saul e escolhe Davi como rei. Porém, a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, no seu versículo 12, que Davi, ele era um homem bonito, um homem sisudo em palavra, um homem, sabe, de boa aparência, e o Senhor olhou para ele de bom grado. Porém, os seus irmãos, ao estarem ali naquela casa, no momento que Jessé vai ungir Davi, no momento em que Samuel vai ungir Davi como rei, Davi ele não se encontrava presente naquele momento. E ao passar todos os seus irmãos, Samuel disse, olha, não são nenhum desses. Existe um outro, e Jessé diz, tem o menor. O menor está no campo cuidando das ovelhas. A primeira aplicação que nós podemos trazer nessa noite para a igreja do Senhor é que não despreze o menor, não despreze os pequenos começos, não despreze uma pequena porta que está aberta, porque através dessa pequena porta o Senhor pode restaurar a sua vida, o Senhor pode restaurar a sua casa, o Senhor pode restaurar o seu casamento e te trazer uma vida melhor. Se eu pudesse trazer um tema para esta mensagem, eu traria: toda promessa passa pelo tempo da prova. E para todo propósito gerado no céu, há um processo a ser cumprido na terra. O interessante é que no seu versículo 13, vai dizer que Samuel, ele unge a Davi. Mas no final desse versículo vai dizer que Samuel, ele foi para Ramá. E a continuação desse capítulo vai dizer que Davi, ele volta a cuidar das ovelhas. Davi, ele volta a cuidar das ovelhas por quê? É um processo, para que o propósito de Deus venha a se cumprir na vida de Davi. Que processo é esse? Através do cuidado das ovelhas, Davi, ele aprende a cuidar do povo. Através da administração das ovelhas, Davi, ele aprende a administrar o reinado. Propósito não se vive no conforto. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono de Israel de imediato. Demorou pelo menos cerca de 15 a 17 anos, como dizem alguns teólogos. Então, Davi, ele já não foi para o conforto, Davi, ele já não foi para o bem-estar, Davi, ele já não foi usufruir daquilo que o reino podia trazer para ele. Davi, ele foi cuidar das ovelhas. Davi, ele foi ungido, mas, porém, não exerceu dessa unção naquele momento. E assim é nas nossas vidas. Quando nós adentramos por essa porta, aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, começa-se uma vida cristã. E através desse processo você vai caminhando, vai se aprofundando, vai criando mais intimidade com o Senhor, vai tendo amor por essa palavra, e aí você começa a crescer dentro do Evangelho do Senhor, se tornando um diácono, um presbítero, um pastor, até chegarmos a bispo. Assim também é na nossa vida profissional. Ninguém nasceu médico, ninguém nasceu juiz, ninguém nasceu doutor, ninguém nasceu delegado, ninguém nasceu capitão da polícia militar, ninguém nasceu capitão do exército do Brasil.
houve um processo. Então, nós devemos, nessa noite, entender que é necessário respeitar o processo. Amém. Porque o processo, ele vai nos levar a cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. A segunda aplicação que nós podemos trazer nesse texto é que Davi, ele vira homem de guerra. Davi, ele vira homem de guerra quando ele vence o urso, quando ele vence o leão. Porque Davi, em um dos momentos de pastoreio, vem o urso querer atacar as ovelhas. E o que Davi faz? Se coloca à frente do urso, luta com aquele urso e mata aquele urso. E outra hora, se apresenta um leão. E Davi, ele se levanta, defende as ovelhas e mata o leão. A palavra de Deus, ela vai percorrer nesse capítulo, em 1 Samuel, e vai dizer que o exército do Deus vivo, ele era afrontado por um incircunciso, um gigante dos filisteus. Todos nós conhecemos essa história. O gigante era Golias, e o exército de Saul se encontrava parado, estagnado, paralisado, porque olhava para o gigante e não tinha um homem sequer, homens de guerra, preparados para enfrentar este gigante. Quem se apresenta diante do gigante é Davi, porque o processo, ele foi cumprido quando Davi, ele vence o urso, quando Davi, ele vence o leão. Então, nessa noite, não despreze o processo, não despreze aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas das vezes, nós queremos para já, nós queremos para ontem. Por quê? Nós somos imediatistas, porque o tempo do homem é para suprir as nossas necessidades, mas o tempo de Deus é para suprir o propósito dele. O tempo do homem é para suprir a necessidade, mas o tempo de Deus é para cumprir o propósito na terra. E Davi, ele se apresenta no campo de batalha. E o interessante é que o rei Saul o chama e fala: ei, menino, você pequeno, franzino desse jeito, como é que você vai enfrentar, como é que você vai enfrentar esse gigante? Como é que você vai partir para cima desse gigante? Davi fala: olha, meu senhor, eu estive no campo cuidando das ovelhas e apareceu um leão, eu matei o leão. Olha, eu estive no campo cuidando das ovelhas e apareceu o urso e eu venci esse urso. Então eu estou preparado para vencer este gigante. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que Saul, ali naquele momento, ele pega a armadura e ele coloca em Davi. E Davi, ele se encontra totalmente desconfortável com aquela armadura, porque ele era pequeno, ele era franzino. Então aquela armadura pesada não permitia que Davi pudesse se movimentar da forma correta. Saul olhou com olhos naturais, mas Davi estava com olhos espirituais, dizendo: ei, isso aqui não me serve, isso aqui não me serve. Sabe por quê? Porque eu vou vencer esse gigante através do Espírito Santo de Deus. Eu vou vencer esse gigante através do Deus vivo de Israel, aquele que nos colocou nessa terra, aquele que nos levantou e nos colocou como nação. E quando Davi, ele se apresenta para guerrear com o gigante, quando Davi, ele se apresenta no campo de batalha, o gigante fala para ele assim: vocês trouxeram um menino para lutar comigo e nem com a armadura? Quem é esse menino aí? Quantos valentes tem aí? Ninguém vem o menino. E Davi, ele já vem com uma palavra profética sobre a vida daquele gigante, dizendo assim: ei, você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou contra você no nome do exército do Deus vivo, no nome do Senhor. Amém. Deus, aquele que nos colocou aqui. Amém. Então, nessa noite, não há gigante maior do que o nosso Deus. Amém. Não há gigante maior do que o Deus que habita em você. Não há gigante maior do que o Espírito Santo que habita em você. Você está olhando para essa batalha e está dizendo que é grande? Ei, dobra o teu joelho e apresenta ao Senhor. Você está olhando para essa batalha e está dizendo que é gigante, que você não é capaz de vencer essa batalha? É sim, porque você carrega dentro de você uma presença preciosa, a presença de Jesus Cristo. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você carrega dentro de você o Deus vivo de Israel. Então, quando uma batalha se levantar contra você, coloque na frente o Deus vivo, coloque na frente o Espírito Santo de Deus, coloque na frente Jesus, apresente para o Senhor todos os dias, todas as batalhas que você tem na sua vida. É uma enfermidade? Apresenta ao Senhor que Ele te cura. É uma porta aberta de emprego?
emprego, apresente ao Senhor que Ele abre para você. Ei, é uma faculdade, apresente ao Senhor. Fale para o Senhor: ei, eu quero ser médico. Ei, eu quero ser juiz. Ei, eu quero ser juíza. Ei, eu quero ser capitão. Apresente ao Senhor, porque Ele vai trilhar o caminho e vai te dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. O topo não é para os fracos. Em nome de Jesus. Todos olhavam para Davi como um homem pequeno, um homem franzino, mas Davi foi lá e mostrou que ele é forte, que a aparência dele de pequena estatura não dizia nada, porque o que ele carregava dentro dele era muito maior do que aquilo que nós pensamos e podemos imaginar. Muitas das vezes nós queremos colocar Jesus dentro do nosso bolso. Queremos colocar Jesus dentro de uma caixinha de fósforo. Ele não cabe dentro de uma caixinha de fósforo. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Jesus Cristo. E o Senhor Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, crente, para dizer para você, mulher, para dizer para você, homem de Deus: ei, coloca Jesus na frente. Coloca o Espírito Santo de Deus na frente. Coloca Deus na frente dessa batalha, porque somente Ele vai te dar a vitória. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Em Jesus. nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que nós podemos aplicar nesse texto, a terceira coisa que nós podemos aprender com Davi é a perda. Porque Davi, quando ele é ungido rei de Israel, passa esse processo do aprendizado no campo das ovelhas, passa esse processo na luta contra gigante e chega um processo doloroso, que é o processo da perda. E assim é o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós chegamos aqui cheio de si mesmo, cheio de achismo, cheio de certeza. E o que é que o Senhor vai fazendo? Tira o orgulho, tira a vaidade, tira aquilo que você acha que sabe. Porque a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Muitas das vezes nós queremos multiplicar, muitas das vezes nós queremos somar, só que com Deus é diferente. Primeiro Ele tira para depois Ele acrescentar. Amém. E o que Deus Ele faz? Davi, tu vai aprender agora a trabalhar com a perda. Davi perde seus pais. Davi perde os seus pais. E o interessante é que na vida cristã é assim. Um breve testemunho. Em 2016, eu perco a minha mãe. O bem mais precioso que eu tinha na minha vida. A minha mãe faleceu. Em 2017, eu conheço a minha esposa. Em 2017, eu tenho meu filho. Por quê? A matemática de Deus ela é precisa. Primeiro Ele tira para depois Ele acrescentar. Mas será que se Deus ele colocasse na mesa assim para mim assim: ei, Ítalo, eu tenho um contrato para você. Na época eu não era crente, na época eu era do mundão. Ei, Ítalo, eu tenho um contrato para você, ó, eu vou te usar na minha palavra. Tu vai pregar em Realengo, tu vai pregar em Bangu, tu vai pregar em Bom Sucesso, tu vai pregar no Complexo do Alemão, tu vai pregar nas Laranjeiras, tu vai pregar em São Paulo. Só que nesse contrato, primeiro você tem que perder, eu vou tirar tua mãe. Eu não sabia qual era o sentimento de ser pai. Não tinha o meu filho e também não sabia qual era o sentimento de ter uma esposa, porque eu era solteiro do mundão. E se ele fala assim para mim: ó, primeiro eu vou tirar tua mãe. Tu assina esse contrato, Ítalo, para tu poder viver isso aqui? Alguém de vocês assinaria? Eu não assinaria. Se de repente Deus apresenta para Davi antes tudo aquilo que ele ia viver, todo o reinado, toda a riqueza, filhos, mulheres, tudo aquilo que ele teria no reino, será que Davi ele assinaria o contrato sabendo de todo o processo que ele iria passar? E na nossa vida é assim. Deus ele tem um propósito firmado para cada um de nós aqui nessa noite, nesta congregação. Tem um propósito para você, teve um propósito para o bispo Macário, tem um propósito para minha esposa, tem um propósito para você, tem um propósito para você, só que em meio a esse propósito há o processo. E o processo, ele é doloroso. O processo nos faz chorar. O processo faz nós acordarmos 3 horas da manhã para orar ao Senhor. Porque para ministrar a palavra do Senhor é bonito estar com o microfone bem vestido na frente, trazendo a palavra do Deus vivo. Só que há um processo. Há tempo a ser investido na leitura da palavra. Há tempo a ser investido no jejum, há tempo a ser investido na oração. E nessa noite eu venho dizer para crentes aqui, ó, Deus quer te usar dentro desta localidade. Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar dentro da sua faculdade, Deus quer te usar para o seu vizinho, mas há um
processo. Como você vai ser usado se você não sabe ler a palavra do Senhor? Como você vai ser usado se você não tem intimidade com o Pai? Como você vai ser usado se você não suporta 10 minutos de oração? Como você vai ser usado se durante todo o seu dia você passa no WhatsApp, você passa no Instagram, você passa na Netflix, você passa no Facebook, passa na Shein, passa nas lojas online, mas durante todo o seu dia você não tira 1 hora do seu dia para orar ao Senhor e ler a palavra que gera vida? Como você vai ser usado? É necessário investir no reino dos céus, porque há almas aqui, há pessoas aqui que Deus quer usar nesta terra, mas ainda não está sendo usado porque não está investindo tempo nas coisas corretas. Muitas das vezes nós estamos no lugar correto, dentro de uma congregação cristã, muitas das vezes nós estamos cercados das pessoas corretas, no momento certo, mas não somos usados. Por que não somos usados? Porque não pegamos, não agarramos a palavra para dentro do nosso coração. Não guardamos a palavra do Senhor, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para viver uma vida com maior santidade, é necessário ter a palavra do Senhor guardada no coração. Para viver uma vida de prosperidade, é necessário ter a palavra do Senhor guardada dentro do coração. E prosperidade eu não estou falando de valor monetário não, tá? Prosperidade eu estou falando de ter um lar em paz, um casamento em paz, filhos bem direcionados, filhos doutrinados. Eu não estou falando de valor monetário. Aqui eu acredito que possa ter muitas pessoas com a vida financeiramente bem arrumada, bem direcionada, e não tem paz dentro do lar. Mas lá no alto do Complexo do Alemão, lá no alto do Santa Amaro, lá no alto do Dona Marta, pode ter uma família nesse exato momento que está comendo arroz com ovo, mas tem paz quando deita na cama. Está comendo pão puro com café, mas tem paz dentro do lar. O filho só tem um par de chinelo para usar, mas é um filho obediente, um filho doutrinado na palavra do Senhor. Então eu venho falar, só há paz quando nós entregarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. O quarto ponto que nós podemos aprender dentro desta palavra é a rejeição. Porque no momento que Davi ele é ungido rei, os irmãos já ficam com ciúme e com inveja, porque os irmãos já eram soldados de Saul. No momento que Davi ele se apresenta para lutar contra Golias, um dos seus irmãos o chama de presunçoso, um dos seus irmãos o chama de ganancioso, dizendo que ele queria se aparecer naquele momento. E os seus irmãos passam a o rejeitar. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus na sua vida. Se você está sendo rejeitado por alguém, crente, é sinal que você está no caminho certo. Se você está sendo rejeitado por alguém dentro desta congregação, é sinal que você está no caminho certo. Ei, quando você se levantar para fazer a obra de Deus, quando você se levantar para trabalhar a favor de Cristo, você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado e você vai ser perseguido. Mas entenda que esses 3 sinais estão indicando que você está no caminho certo, estão indicando que você está na direção certa. Eu sinto um temor de Deus aqui nessa noite para dizer isso aqui, hein? Tem gente dentro desta congregação que está sofrendo perseguição no trabalho porque é crente, está sofrendo perseguição no meio dos seus amigos porque é crente. Então entenda que essa perseguição, essa rejeição é para a glória de Deus. Sinta-se feliz porque você está sendo perseguido por conta do nome de Deus. Sinta-se feliz porque você está sendo rejeitado no seu trabalho porque você é crente, porque o sinal da rejeição é uma afirmação de que você está no caminho certo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O quinto ponto que nós podemos trabalhar em cima dessa mensagem para uma aplicação em nossas vidas é a perseverança. Davi, ele sofre uma perseguição tremenda de Saul, porque a palavra de Deus ela vai dizer em 1 Samuel, no seu capítulo 18, no versículo 7 ao 9, que quando Davi e Saul eles chegam de uma batalha, as mulheres da cidade cantavam: Saul
matou os seus milhares, mas Davi, ele matou 10 milhares. Então Saul, ele se toma ali por uma inveja. Esse rapaz aí, ele está querendo tomar o meu reinado. Mas entenda, quem conclamou Davi não foi o povo, quem conclamou Davi foi Deus. E o clamor do povo era só uma confirmação daquilo que Deus ia fazer na vida de Davi. E Saul ali naquele momento, ele começa a perseguir Davi. E Davi, ele passa naquele momento por fome, ele deixa de tomar banho, ele está longe da família dele. E Davi, ele perseverou. A perseverança é um processo que nós temos que ter na nossa vida. Está difícil, mas é melhor estar difícil com Deus do que estar difícil sem Deus. Está difícil, é melhor estar difícil com Jesus do que estar difícil sem Jesus. A sua vida é uma com Jesus e a sua vida é outra sem Jesus. Sem Jesus você não tem paz, com Jesus você tem paz. Sem Jesus você não tem amor, com Jesus você tem amor. Então é muito melhor caminhar com Jesus, passar pela prova com Jesus do que sem Jesus. Isso me leva a lembrar de Pedro. Pedro, naquele momento que a tempestade assolava o barco e eles estavam sozinhos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se apresenta no meio do mar aos seus discípulos. E Pedro, tomado pela palavra, com autoridade, com intrepidez, o jeito Pedrão de ser, sanguíneo, Pedrão fala assim: mestre, se for você mesmo, permita que eu vá até você andando sobre as águas. E Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas. Só que o vento era tão forte, a tempestade era tão forte, que Pedro, ele perde o foco de Jesus e ele afunda. E naquele momento ali, Pedro, ele dá um clamor: mestre, me ajuda. E o interessante é que a palavra do Senhor vai dizer, não é que Jesus, ele foi até Pedro e levantou a mão de Pedro, não. A palavra do Senhor vai dizer que estendendo a mão, Jesus levanta Pedro. Sabe por que estendendo a mão? Porque estava perto. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Amém. Então Jesus, ele estava perto. Jesus, ele estava perto de Pedro. E quando Pedro levanta da água, quem volta caminhando para o barco com ele? É Jesus. Pedro, ele foi só, mas ele retorna com Jesus. Eu acredito que naquele barco os discípulos falaram: olha lá o amostrado, ó, caiu, ó. E assim é a nossa vida cristã. Muitas das vezes, nós por um momento pecamos, erramos e caímos. E aí os religiosos, eles querem nos apontar lá, ó, pecou, ó, o santarrão, ó, pecou lá, ó, o crente, ó, pecou. O santarrão pecou lá, ó. Os religiosos vão fazer isso. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus vão dizer assim: ei, Pedro pecou, mas quantos passos ele deu até cair? Ei, Pedro caiu, mas quantos passos ele deu até cair? Quantas vigílias você veio, minha irmã? Quantas vigílias você veio, meu irmão? Quantas orações você participou, meu irmão? Quantos evangelismos você já fez, meu irmão, até a sua queda? O importante não é a queda, o importante é como você fica depois que você levanta. Se você caminhar sozinho, você vai permanecer no fundo do mar, mas se você clamar por Jesus, se você clamar pelo Espírito Santo, ele te levanta e te coloca no caminho novamente. Aleluia! E assim foi com Davi. Davi, ele perseverou em meio a uma perseguição. Davi, ele perseverou em meio a uma busca de Saul incessante por ele. E o interessante é que o Senhor Jesus vai colocar Saul nas mãos de Davi ali naquele momento, ali dentro da caverna de Adulão. E o que Davi faz? Davi fala: ei, eu não posso levantar a espada contra esse homem. Eu não posso cortar a cabeça deste homem. Ele foi ungido por Deus. Quer dizer, mesmo com todos os erros que Saul tinha, Davi, ele teve misericórdia de Saul, que naquele momento se apresentava como inimigo. E por isso o Senhor Jesus, por isso o Senhor Deus honrou Davi naquele momento. Então, quando alguém se levantar contra você, use de misericórdia também. Dá a outra face, não deseje o mal, não faça o mal, porque se você fizer o mal, se você desejar o mal, você se iguala a essa pessoa e mostra que você não tem nada de Jesus na sua vida. Aleluia! Davi ali naquele momento no qual ele tem misericórdia de Saul, ele demonstra temor e obediência ao Senhor. E o temor e a obediência ao Senhor é um processo na nossa vida cristã que nós temos que colocar em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela vai dizer em Provérbios que o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Então tenha temor ao Senhor. Quando você pensar
em fazer alguma coisa errada, tema ao Senhor, porque Ele é o seu Deus, Ele te abençoa todos os dias, Ele já te dá a condição de se levantar com saúde. Ele te trouxe até esta casa com saúde. Você levantou, teve o café da manhã, foi ao seu trabalho, retornou para a sua casa, encontrou a sua família bem por conta da misericórdia que Deus teve sobre a sua vida. E o interessante é que muitas das vezes a gente recebe uma promessa do Senhor e a gente quer essa promessa para agora, a gente quer essa promessa para ontem. Mas o Senhor Jesus me trouxe para dizer para crente aqui, ó, tem promessa que amadurece no secreto, porque Deus não prepara só o lugar onde você vai chegar, Ele prepara quem você vai ser quando chegar lá. Davi passou por todo esse processo e o Senhor preparava o reinado. Davi passou por todo esse processo e o Senhor preparou o povo para quando ele chegasse lá. Só que o Senhor não preparou só o povo, não preparou só o lugar. O Senhor preparou Davi mediante todo esse processo, pastoreando as ovelhas, lutando contra o gigante, contra o urso, sofrendo perda, sofrendo perseguição, sofrendo rejeição. Tudo isso foi um processo para que Davi chegasse pronto para assumir o reinado. Então hoje você está passando pelo processo, mas tudo isso está te dando firmeza para quando você chegar no propósito que Deus tem para a sua vida, você está preparado para assumir. Assim é quando você está na faculdade estudando, estou estudando para medicina, Ele está te preparando na faculdade para você poder fazer uma cirurgia. Ei, estou sendo forjado na minha vida, estou apanhando, estou lutando, estou guerreando. Ele está te preparando para o propósito que Ele tem na sua vida. Todos os momentos que você dobra o seu joelho para orar, é um processo que você está passando para estar preparado para a luta que você vai vencer. Quando você abre a sua Bíblia para ler, é um processo que você está passando para se santificar e estar preparado para falar da palavra do Deus vivo. Aleluia! Deus, Ele mostra o destino, mas não mostra o processo. E assim foi na vida de Davi, e assim é na vida de cada um de nós. Qual de nós, quando criança, sabíamos que estaríamos aqui nessa noite? Para chegar aqui, a gente teve que perder. Para chegar aqui, a gente teve que chorar. Porque na grande maioria das vezes, nós só nos aproximamos de Jesus quando algo vai errado na nossa vida. Quando algo dá errado na nossa vida. Grande maioria das pessoas só vem para a igreja, só vem buscar o Senhor quando algo na vida está dando errado. É muito difícil alguém chegar aqui com a vida no bem e no bom. Eu acredito que tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por processo, por lutas, estão vindo aqui entregar ao Senhor essas lutas e esse processo pelo qual está passando. Mas eu venho aqui como boca de Deus para dizer, tu é vitoriosa, minha irmã, tu é vitorioso, meu irmão, essa vitória já é sua, essa doença, a cura já é sua, essa porta que você quer que Deus está aberta, já está aberta para você. Aleluia. No nome de Jesus. O seu lar que você quer restaurar, está sendo restaurado nessa noite. Amém. Mas se apegue a essa palavra, porque você só vai vencer esta luta. Amém. Tendo a palavra do Senhor dentro do coração. Amém. Aleluia. Amém. Não é porque não aconteceu que Deus voltou atrás daquilo que Ele te prometeu. Como eu disse aqui no início, toda promessa passa pelo tempo da prova. E para viver o propósito, é necessário passar pelo processo. Aleluia. Coloca para mim, minha irmã, por gentileza, 2 Samuel 7,16. E aqui eu vou encerrando, caminhando para o fim. Amém, Jesus. 2 Samuel 7,16 vai dizer, quando é você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém. Essa é a promessa que Deus tem para a nossa vida, de Amém. Estabelecer a nossa casa para a eternidade. Eu vim falar aqui para você, minha irmã, você, seus filhos, seus maridos, suas irmãs, todos vão habitar no reino do céu, porque essa é uma promessa que o Senhor Deus tem para a sua vida. E essa promessa começou na vida de Davi, sabe aonde? Em Gênesis, quando Enoque decide andar com Deus. Porque Enoque, ele andou com Deus e nunca mais foi visto. Isso está na palavra do Senhor. Se abrir Gênesis, nós vamos ver isso. E de Enoque veio Metusalém, e de Metusalém veio Lameque, e de Lameque veio Noé. Noé, aquele que fez a arca. E da genealogia de Noé,
veio Davi, e da genealogia de Davi veio Maria, que gerou Jesus Cristo. Então o Senhor Deus, ele cumpriu esta promessa ao qual ele fez com Davi, através da genealogia de Davi. Amém. O reino de Davi está na eternidade, Amém. porque hoje Jesus Cristo está vivo, Amém, ao Senhor. lado direito do Pai, e Amém. está aguardando cada um de nós para que venhamos morar com ele. Amém, Jesus. Se coloque de pé nessa Em nome de noite. Jesus. Oremos Aleluia. ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Tem alguém aqui nessa congregação que está passando por algum processo? Oh, meu Senhor Hoje, Jesus. seja de saúde, Oh, seja glória, dentro do Senhor lar, Jesus. seja um processo em faculdade, em trabalho. Se tiver, eu faço um desafio para que esse processo seja vencido nessa noite. Saia Amém, do seu Jesus. lugar, Em nome de venha Jesus. até aqui, nome porque de o homem de Deus aqui vai ungir Amém, você, e esse processo e essa Aleluia. batalha vai ser vencida hoje. Oh, glória. Hoje essa batalha vai ser vencida. Amém. Hoje esse processo vai ser vencido. Amém, Eu venho Senhor aqui Jesus. com a autoridade Eu, do meu Espírito Santo de Deus para dizer: Amém, essa Senhor. enfermidade vai bater em retirada. Amém, Senhor. Esse lar vai ser consertado. Aleluia. O teu filho vai voltar para a Receba, presença do igreja. Senhor. Oh, Hoje glória. você vai chegar na Receba, sua Senhor. casa e vai ter paz. Oremos ao Senhor, oremos ao Vai lá, Senhor. você unge e ora em nome do Senhor Jesus, esse povo. Receba a igreja, em nome de Jesus Cristo. Receba aí essa unção. Deus mandou esse missionário aqui para que você receba a unção. Em nome, receba a cura, receba a transformação, receba. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Fica atrás dela lá, fica lá. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Oh, glória. Receba a tua vitória. Receba a unção desse profeta. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, que o extraordinário aconteça, Pai. Amém, Senhor. Receba a cura, graça. Receba a cura, graça. Receba a cura. Joelho curado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Extraordinário na dimensão espiritual. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, receba, Senhor, esse culto, Pai. Provê nesse lugar, Senhor. Oh, glória. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, glória. Doutora Jô, meu chamado. Aleluia. A glória de Deus. Amém. 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 Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Faça um reboliço essa noite, Pai, em favor dos teus filhos. Faça um reboliço. Oh, glória. Amém, Senhor. O reboliço em favor dessa igreja, Senhor. O avivamento, Senhor. Um renovo nessa noite na vida de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, amém, amém. Oh, glória. Vamos louvar esse hino, igreja. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo meio à luta, eu não... Vai! Oh, glória! A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande azul que me enviou. Eu tenho, diga para ele, eu tenho um chamado. Jamais eu vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que não abre mão de mim, não, eu tenho um chamado. Amém, gente? Deus abençoe cada um de nós. Estende as mãos para cá. Vem cá, família. Vamos abençoar a vida do nosso querido.
Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor. Senhor, esse momento marcou essa missão. Meu Pai, há 23 anos nós estamos aqui, Senhor. Esse altar é santo. O Senhor trouxe essa família para cá, Senhor. Tudo que Ele proferiu ao nosso favor, venha multiplicado na vida dele e da família, Pai. Ele proferiu cura, Senhor, que haja cura de uma forma extraordinária na vida dele, Senhor. Tudo que Ele proferiu em nossas vidas de prosperidade, venha, meu Pai, de uma forma, Senhor, grandiosa na vida deles. Levam eles de volta para casa na sua proteção. Obrigado por esse momento, por essa comunhão. Obrigado, Senhor, por essa palavra que cura, liberta, restaura e nos salva. Nós tomamos posse, Senhor, dessas orientações que veio direto do teu coração para todos nós. Nós abençoamos a vida dessa família com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, igreja. Vão com Deus. Domingo estaremos aqui realizando o realizar de Deus, em nome de Jesus. Boa noite, bom retorno. Tudo de bênção. Obrigado por tudo, Deus. Amém.